Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui dos jovens, dos adolescentes. E hoje o tema aqui dessa ministração para os jovens, para os adolescentes, é a singularidade de Israel nos últimos dias. E a gente vai ver aí qual que é o papel dessa nação, qual que é o papel de Israel nos últimos dias, eles vão ser arrebatados com a gente, tudo normal ou não? A gente vai dar hoje uma pincelada sobre este assunto aí que gera curiosidade em muita gente. Beleza, vamos orar então para a gente começar? Feche os olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esta aula da Ilha. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui, Pai, de conhecer mais a Tua palavra, de aprender mais da Tua palavra, Senhor, porque enquanto muitas pessoas não têm recursos ainda, Senhor, elas não têm oportunidade, elas não têm a liberdade de aprender mais de Ti. Hoje nós temos aqui essa oportunidade e nós Te agradecemos de todo o coração. E eu peço para que tudo que for falado hoje, Senhor, seja na direção do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra toque agora o coração das pessoas que estão assistindo esta live aqui no Instagram ou no YouTube. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje o tema é muito legal, como eu falei para vocês, a singularidade de Israel nos últimos dias, certo? Vamos começar lendo Gênesis 12:3. Já pega a sua Bíblia aí. Vamos falar hoje sobre Israel e vamos ler Gênesis 12:3. Eu vou ler, diz assim: e te abençoarem e os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está escrito lá em Gênesis 12:3. E aí, hoje a gente vai falar de Israel, que é conhecida como a menina dos olhos do Senhor, a menina dos olhos de Deus, a palavra de Deus, e que o Senhor ali tem promessas incrivelmente maravilhosas para este povo, e a gente vai aprender um pouquinho sobre elas hoje. Mas antes de entrar no conteúdo em si, né, na ministração em si, vou dar uma pincelada em alguns pontos aqui para vocês, para a gente conseguir entrar no assunto direto. E a primeira coisa é a que eu já falei: Israel é conhecida como a menina dos olhos do Senhor. Israel é muito especial para o Senhor, é um povo separados e separados, mas Israel tem um tratamento diferente aí, porque é visto na palavra de Deus uma menina dos olhos de Deus, e o Senhor ali fez várias promessas para este povo, e a palavra do Senhor diz que são promessas inefáveis. Nossa, que palavra difícil, mas promessas inefáveis significam que são promessas maravilhosas e celestiais. São promessas que vêm direto do céu para este povo. E a gente vai ver um pouco sobre essas promessas aqui daqui a pouquinho. E uma coisa que é legal a gente falar, e que vocês já devem ter percebido com todas essas quantidades de aulas aqui, de ministrações, é que Deus sempre foi fiel a Israel. Independente se Israel ali tinha tropeçado, se Israel tinha errado, o Senhor sempre foi fiel a esse povo. A gente consegue ver a fidelidade do Senhor para com este povo. O Senhor nunca os abandonou, por mais que ali às vezes as pessoas estivessem servindo a outros deuses, estivessem envolvidos com idolatrias, com o pecado. O Senhor nunca os abandonou, o Senhor sempre demonstrou o seu amor por eles, o Senhor sempre os guardou, os livrou de muitas guerras, de muitos povos, de muitas situações assim adversas. Então a gente consegue ver a fidelidade do Senhor para com este povo. E a gente pode falar também que a geração ali de Israel é um milagre divino, porque se você for parar para pensar lá no início como foi, o Senhor chamou ali Abrão e falou: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, e ali surgiu ali uma geração inteira ali de pessoas, de hebreus, e foi um milagre ali. Hoje nós estamos falando sobre a singularidade de Israel nos últimos dias. Por quê? Porque Israel tem um tratamento diferente aí nos últimos dias, tem um tratamento diferente ali no arrebatamento, quando nós iremos para o céu, e a gente vai falar um pouquinho disso. Daqui a pouquinho estou dando uma pincelada aqui. E aí vocês também podem pensar:
Poxa vida, Israel. Quando a gente liga a TV, por diversas vezes a gente vê notícias, né, sobre Israel, porque Israel constantemente está envolvido em conflitos, constantemente está envolvido em guerras. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Quem vocês acham que deu a terra ali de Israel para o povo hebreu? Comentem aí nos comentários, falem aí para mim quem deu essa terra, a terra de Israel ali para o povo hebreu. Bom, eu vou ler lá para vocês Salmos 89, se você quiser aí abrir na sua Bíblia para acompanhar. Salmo 89, 29. Salmo 89, aqui achei no meu, 29 até o 34. Vai falar assim, olha: firmarei a sua linhagem para sempre e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Gente, que versículo incrível! A gente vê aqui em Salmo 89, que mesmo que o povo ali se desviasse, mesmo que o povo estivesse envolvido com o pecado, o Senhor nunca os abandonaria, o Senhor não ia modificar as promessas dos seus lábios. A gente vai ver aqui que o Senhor, ele concretizou ali promessas com este povo e promessas eternas que durarão para sempre. E aí a Isla falou, aí foi Deus que deu a terra ali para o povo hebreu, foi Deus que deu Israel. E aí eu queria comentar algo com vocês super interessante que se chama concerto divino. O que é um concerto divino? Não sei se você já ouviu falar, mas concerto divino é um concerto de sangue eterno e imutável que o Senhor estabeleceu ali com os israelitas. E aí, nesse concerto que o Senhor estabeleceu, foi dito que qualquer nação que forçasse Israel a repartir a sua terra se colocaria sobre juízo certo de Deus. Então, olha só, vamos ler lá Gênesis 15. Abre aí comigo Gênesis 15. Esse é o chamado concerto divino. A gente vai ver duas passagens bíblicas que falam a respeito do concerto divino, que foi um concerto de sangue que o Senhor estabeleceu ali com o povo de Israel. De que se alguém ali viesse e mexesse com o povo israelita e quisesse repartir a terra deles, ali eles estariam envolvidos diretamente com Deus e Deus ali aplicaria juízo sobre esse povo, juízo certeiro sobre este povo. A palavra de Deus diz bem assim. Lá em Gênesis 15, 17 até o 21 diz assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais, ou seja, foi um concerto de sangue ali com os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadinomeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então a gente vê aí que foi um concerto de sangue estabelecido entre o Senhor com os israelitas. E a outra passagem que eu queria ler com vocês, para vocês verem, é Joel 3:2. Joel 3:2. Às vezes não é muito comum a gente falar de concerto divino, né? O que é o concerto divino? Isso é o concerto divino lá em Joel 3:2. Abram aí comigo. Joel 3:2 vai falar do julgamento das nações e diz assim: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, e ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Ou seja, aqui o Senhor está falando do juízo que seria aplicado sobre o povo que quisesse repartir ali
o território dos israelitas. Então é como se Deus estivesse falando assim, ó, se alguém mexer com os israelitas, tá mexendo comigo, entendeu? Porque os israelitas ali, o povo de Israel, é um povo querido do Senhor e que tem promessas ali inefáveis, como a gente falou aqui, promessas especiais. Vamos então aqui prosseguir com a nossa ministração, dizendo então que o povo de Israel é um povo escolhido, como eu falei, é a menina aos olhos do Senhor. E como que tudo isso começou, né? Como que o povo de Israel começou, eu falei para vocês. Ali o Senhor chamou Abraão, falou, olha, sai da sua parentela, e o Senhor estabeleceu ali aliança com ele, dizendo que ele seria pai de multidões, e ali surgiu então a nação, uma multidão de pessoas ali que seriam os hebreus, e Deus se manteve fiel com eles, como eu falei com vocês, mesmo diante de situações assim ruins e adversas que eles tenham passado. E uma prova disso, da fidelidade do Senhor, é que povos que tentaram contra os israelitas, né, os babilônicos, os assírios, os filisteus, os amalequitas, eles quiseram destruir Israel, mas eles nem existem mais. Esses povos nem existem mais, para vocês verem a fidelidade do Senhor. Porque esses povos tentaram contra Israel e hoje eles nem existem mais. E aí, é como eu falei para vocês, o Senhor falou, ó, se mexer ali com os israelitas, está mexendo comigo. Então, que é um povo cheio de propósito, é um povo de grande importância para o Senhor. Mas qual que é o propósito ali do povo hebreu, ali dos israelitas? Essa nação, ela foi escolhida para ser canal de bênção entre todas as nações. A gente leu aqui Gênesis 12, 3, que fala, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ali, a nação de Israel foi escolhida para ser canal de bênção para todas as nações, ou seja, para o mundo inteiro, inclusive para nós. Então a gente vai falar um pouquinho aqui depois sobre orar por Israel, sobre orar por essas pessoas, porque nós também seremos abençoados com isso. Olha só, o Senhor nos diz isso aqui na sua palavra, é uma promessa. Então, se nós abençoarmos Israel, o Senhor também nos abençoará. É um povo escolhido para ser canal de bênção em todos os lugares. Esse é o propósito deste povo. E é um povo também de grande futuro, e a gente vai falar qual que é o futuro deste povo. Por quê? Vamos explicar aqui qual é o contexto dos judeus. Os judeus, eles não creem que o Senhor Jesus ele veio como salvador, ele veio para trazer a salvação. Que ele veio aqui e ele morreu numa cruz para trazer a nós a vida eterna e a salvação. Eles não creem dessa forma. Para eles, Jesus é um profeta, é um homem comum, é claro que um homem importante, porque foi um profeta, mas eles não creem que Jesus ele veio para ser o Salvador, para ser o Messias. Eles acreditam que Jesus ainda vai vir para salvá-los, entende? Então, essa é a diferença aí da crença, né? Eles acreditam que o Senhor Jesus ainda vai vir como Messias para trazer a salvação para o povo, enfim. E aí, qual que é o futuro desse povo, então? Porque eles não creem em Jesus, certo? E quem crê em Jesus vai ser arrebatado? Nós precisamos crer que o Senhor Jesus ele veio para nos salvar, ele nos trouxe salvação, nos resgatou, e aí nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, mas os judeus não creem assim. Então, qual que é o futuro? Na Bíblia é dito sobre o futuro desse povo israelita através de profecias, é um futuro profético. E Deus ele revelou esse futuro através de promessas ali para os patriarcas da época, para o rei Davi. Rei Davi ele também fala em Salmos sobre o futuro desse povo, para profetas, para o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, em Romanos, ele vai falar um pouquinho sobre isso, e até Jesus, ele trouxe isso nos seus ensinamentos. E a gente vai ver um pouquinho desse futuro daqui a pouquinho. Mas fato é de que essa nação, como eu falei para vocês, é uma nação que é envolvida com muitos conflitos, com guerras. A gente vê direto na televisão, nas notícias, que eles estão envolvidos ali com confrontos, né, com mísseis para todo lado. E isso é tão fato que desde 1948
e é uma fruta de paz e de segurança, a ponto deles poderem abaixar a guarda, sabe? Assim, desde 1948, eles não desfrutam de paz e de segurança ali. Como se você tivesse um território, um ambiente que você não tem segurança de estar ali, que a qualquer momento pode acontecer um conflito, um ataque, uma guerra. Então, por que será que eles são um povo tão odiado assim, né? Que as pessoas os criticam tanto, os acusam tanto? Porque eles são um povo escolhido de Deus, eles pertencem ao Senhor. Como eu falei, eles são o povo aos olhos de Deus, como a menina aos seus olhos, né? Então, eles são um povo de Deus, eles são escolhidos de Deus e eles são um povo tão odiado. Por isso. Mas haverá um tempo de glorificação, haverá um tempo de vitória para eles, a gente vai ver um pouquinho mais. Mas antes desse tempo de vitória, antes desse tempo de glorificação, haverá um tempo de angústia para os judeus ali, para os israelitas. Por quê? Porque algumas aulas atrás a gente viu sobre a grande tribulação. A gente aprendeu sobre a grande tribulação e a grande tribulação, ela visa em primeiro plano os judeus. É claro que o resto do mundo vai sofrer, o resto das outras nações também vão sofrer com a grande tribulação, mas ela visa em primeiro plano os judeus. Então Deus ele vai vir com seu juízo sobre os judeus com qual objetivo? Para que eles se arrependam, para que eles se convertam, ou seja, para que eles acreditem em Jesus e aí sim depois eles viverem uma vida aí com o Senhor feliz. Mas na grande tribulação, os judeus ali eles vão sofrer um bocado, justamente para que eles se arrependam, para que eles se convertam ao Senhor, certo? E essa vai ser assim a tribulação mais power, mais angustiante lá em Malaquias 4:1, vai falar um pouco disso. Vamos abrir lá em Malaquias 4:1, só para a gente dar uma olhada no que está escrito. Porque vai ser a tribulação mais power, mais angustiante, mais terrível. Malaquias 4:1 fala assim: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Então, a gente vê aí que vai ser destruição total. A gente viu também em outras ministrações aqui no Instagram. Haverá uma paz aparente, é claro, a gente falou também em outras ministrações, essa paz aparente vai durar aí 3 anos e meio, mas depois vai ter um rompimento entre a besta e ali os israelitas, o povo de Israel. Por quê? Porque a besta ela vai colocar uma imagem dela lá no templo de Israel, no templo de Jerusalém, perdão, e aí vai dar um estalar assim na mente ali dos israelitas, eles vão ver que aquela coisa não tá tão certa, e ali a besta, então, ela vai começar a manifestar o seu caráter diabólico, né, e vai começar a perseguir, então, os judeus. Então, são 3 anos e meio de uma paz aparente, e depois mais 3 anos e meio de puro sofrimento, de perseguição para com os judeus. E depois desse sofrimento, os judeus, eles finalmente, eles vão clamar ao nome do Messias, de Jesus, e eles receberão o socorro de Deus. O socorro de Deus virá para eles, mas antes disso, eles vão sofrer um bocadinho aí de 3 anos e meio. E aí vem o tempo de vitória, então, que nem eu falei para vocês. A gente canta na nossa igreja, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por quê? Porque o povo judeu passou a crer, eles vão se converter, aliás, e vão acreditar em Jesus como Messias, como Salvador, e aí virá o tempo de vitória. Então, em meio à grande aflição, em meio ao grande sofrimento que eles vão ter passado, Jesus ele vai descer, ele vai socorrer Israel em Jerusalém mais especificamente, tá? E só para vocês terem uma noção de como vai ser grande esse sofrimento aí, esse período de 3 anos e meio, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz que todas as nações, elas
se unirão, elas vão se unir contra Israel. Então, pensa assim, a galera toda vai estar contra ali os judeus, vai estar contra os israelitas. Cidades vão ser tomadas, casas vão ser saqueadas, vão ser destruídas, vai ser um grande sofrimento, mas depois vem a alegria, vai vir a vitória. Vai vir a restauração sobre Jerusalém, certo? E Isaías, ele profetiza sobre isso. Vamos ler rapidinho também, lá em Isaías 2. Abra comigo se você tiver com sua Bíblia. Isaías 2, 2 e 3. Espera aí que Isaías está fugindo aqui da minha Bíblia. Aqui. Isaías 2, 2 e 3 diz assim: Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações por ele. Virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Então Isaías ali ele estava profetizando de que a cidade de Davi seria o centro ali da adoração entre as nações, para vocês verem quão grande vai ser ali a restauração, né? A conversão ali do povo de judeu, e até no milênio, um pouquinho depois, a cidade de Davi, como diz aqui em Isaías, ela vai ser sede do governo do Messias, gente, de Jesus, sobre todas as nações, onde haverá paz no mundo inteiro. Aí a gente já tá falando do milênio, um pouco mais pra frente, né? Mas só para vocês terem uma noção. E depois desse tempo de vitória, a gente pode falar, então, que haverá um tempo de glorificação. Por quê? Porque Israel, né, os judeus, eles não creem em Jesus, como eu falei para vocês. E aí, então, acontecerá três coisas nesse tempo de glorificação que a gente pode citar. Primeiro, Israel vai ser salvo pelo Senhor. Nós já estaremos lá no céu, certo? Aí Jesus virá para buscar os judeus novamente e levará aos céus. Então Israel vai ser salvo pelo Senhor, o Senhor vai destruir os seus inimigos e o Senhor exaltará Jerusalém sobre todas as cidades da terra. Então são essas três coisas aí importantes que vão acontecer e vai ser um tempo de glorificação, um tempo de restauração. E aí, gente, a última coisa aqui que a gente pode citar, e aí a gente já vai partindo para o final da nossa ministração, é que o Senhor pede para que nós oremos por Israel, para que a gente coloque o nosso joelho no chão e ore por este povo. Porque eles são escolhidos de Deus, eles são especiais para o Senhor, mas nós também somos filhos de Deus. E o Senhor fala, coloque o seu joelho no chão e ore por esta nação. Lá em Salmo 122, 6, abra comigo também, você que está com a sua Bíblia, se você não estiver, pega ela, que ainda dá tempo. Salmo 122, 6, diz o seguinte, orem pela paz aqueles que te amam. Ou seja, aqui é Davi inspirado aí pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele pede para que nós oremos por paz em Jerusalém. E Jesus também pede isso em uma das passagens ali da Batalha de Armagedon. Jesus ele também cita ali implicitamente sobre nós orarmos por essa nação, nós orarmos pela paz em Jerusalém, porque como eu disse, eles passam por muitos conflitos, por muitas guerras, por muitas situações ali adversas, e também tem a questão lá do Gênesis 12:3 que eu comentei, e abençoarei os que te amaldiçoarem. Então, consequentemente, se nós abençoarmos essa nação, nós também seremos abençoados, certo? Então, é da vontade do Senhor que nós oremos por essa nação, para que nós oremos por Israel, porque muitos criticam esse povo, muitos odeiam, muitos acusam, e a gente pode lembrar até lá da época dos judeus, lá com Hitler, lembram que eles eram um povo totalmente mal visto, sujos, impuros, e muitos ainda têm esse pensamento, infelizmente. Mas é da vontade de Deus que nós oremos por este povo em amor mesmo, sabe? Em nós amarmos e orarmos por eles.
E uma outra também coisa que a gente pode citar sobre essa paz em Jerusalém, e que é uma promessa do Senhor, Deus, ele é Jeová Shalom. E o que é Jeová Shalom? Significa Deus de paz, significa príncipe da paz. Então, Deus, ele deseja que essa paz que vem dele, essa paz que excede todo o entendimento, repouse sobre este povo, repouse sobre esta nação. Essa nação, ela é amada pelo Senhor, por mais que eles não creiam no Messias, que Jesus ele veio para trazer a salvação, o Senhor os ama, e existe a promessa aqui de que eles um dia verão, os olhos deles se abrirão para entender que Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que nos concede a vida eterna, certo? O nosso Messias. É muito legal a gente conversar sobre esse tema, sobre Israel, porque é um tema que gera bastante dúvida, né? Por eles pensarem um pouco diferente da gente, a gente pensa, e aí, como que vai ser? Eles vão ser arrebatados com a gente? Eles não vão ser antes? O que vai acontecer com Jerusalém? Qual é o futuro desse povo? E aí, essa ministração, então, é para nós entendermos melhor qual é o propósito desse povo e mostrar que Deus ama esse povo, mostrar que por mais que esse povo tenha dado muitas mancadas ali, o Senhor permanece fiel para com eles, independente se nós estamos sendo fiéis, o Senhor ele ainda permanece fiel para conosco e nós temos que agradecer, temos que ser gratos por essa fidelidade do Senhor, por este amor dele por nós, certo? Legal, pessoal. Vamos orar então para a gente finalizar a aula. Feche os seus olhos aí. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por este período em que nós aprendemos mais sobre a Tua palavra, Senhor, sobre as Tuas promessas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos abandona, nós te agradecemos pela Tua fidelidade. Por mais que nós possamos cair e tropeçar, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos livrando, Senhor, nos dando a provisão do dia a dia, Pai, prosperando as nossas vidas, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade não depende da fidelidade do homem, Senhor. O Senhor é fiel e justo para cumprir as suas promessas e nós te louvamos por isso, Pai. E obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos sobre este povo tão querido, Pai, esse povo amado que são os israelitas, Pai. Nós oramos, Pai, por essa nação, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, é isso, então. Espero que o Senhor tenha falado o coração de vocês. Amém? Deus os abençoe e até a nossa próxima ministração na quarta-feira que vem, às 20h15, tá bom? Deus os abençoe. Shalom, pessoal!